Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe tua casa, tua família, com toda sorte de bênçãos. E hoje nós vamos começar uma matéria nova, maravilhosa, né? Sobre o Espírito Santo. Tenho certeza que vai impactar as nossas vidas. Eu estou maravilhada. Eu agradeço muitíssimo ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estudar a palavra dele, de estar mais conectado com o Senhor. Isso é magnífico, não tem preço, nada se compara. Então nós vamos orar para que o Senhor se mova neste momento sobre as nossas vidas e seja feita a vontade dele. Ele está à frente, ele é o Senhor, ele é o Mestre e ele vai nos direcionar em nome de Jesus. Amém? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ó Deus amado, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, Pai. Declaramos que Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai Santo. Declaramos que sem Ti, Senhor, nada temos, Pai, nada podemos fazer. Por isso, Senhor, toma frente mais uma vez, Pai. Seja feita toda a Tua vontade, Deus, hoje e sempre em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus, Pai Santo, nós oramos e nós te agradecemos, Pai, por esse momento preciosíssimo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Agora sim, que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez nessa aula, essa matéria maravilhosa, que assim... Hoje eu já estava falando, Senhor, que privilégio, que maravilha, Deus, que presente poder ler a Tua Palavra, Senhor, ter liberdade de estudar a Tua Palavra, Pai, de ter essa paz, né, essa alegria de estudar a Palavra de Deus, de poder ter a Bíblia na nossa casa, de poder ter a Bíblia ali do ladinho da tua cama e ler a hora que você quiser, até no celular também, né, a hora que você quiser, você tem acesso à palavra de Deus. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Tem muitos lugares que não tem o privilégio que o Brasil tem, que você tem, que nós todos temos. A gente tem que muito agradecer ao nosso Deus. Mas vamos lá. Vamos hoje começar nosso estudo sobre o Espírito Santo, também conhecido como paracletologia e ou pneumatologia. Vou ler aqui a introdução dessa matéria, depois a gente vai estar falando sobre o Espírito Santo, amém? A cadeia de teologia sistemática aglomera uma cadência de temas que são estudados em sequência pela maioria dos institutos e seminários espalhados pelo mundo, quase todos de linha pentecostal, ou não. Preservam essa tradição de aprender mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Isso é muito importante, tem que ser mais falado nas igrejas, tem que ser mais falado na nossa vida. Nós somos a igreja de Cristo, né? Hoje o Espírito Santo, ele habita em nós, ele está conosco. Então tem que ser mais falado, tem que ser mais reverenciado e nós precisamos buscar cada dia mais para entender quão preciosa é essa presença em nossas vidas. E muitas vezes, gente, a gente deixa meio que de lado, não temos percebido o agir, o mover do Espírito Santo e é fundamental que nós tenhamos essa sensibilidade de entender que Ele está conosco todos os dias, habitando em nós, não simplesmente fazendo uma visita, mas habitando em nossas vidas. É muito importante que você dê bastante atenção para essa matéria, aliás todas, né? Mas que você preste bastante atenção, que se nós entendermos o Espírito Santo, nós vamos conseguir receber muito mais da presença poderosa dele em nossas vidas, né? Então, o Espírito Santo, não tem como estudar a totalidade de Deus. Isso eu estou falando desde o começo, né? Desde o começo não tem como nós estudarmos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. Nós recebemos a revelação dele, aquilo que ele quer entregar para nós como igreja.
Mas é lógico que cada dia que você buscar, cada dia que você se entregar, mais o Senhor vai mostrar, mais o Senhor vai se revelar a nós. Por que eu digo que nós não temos essa condição de dizer, até de certa forma absurdo dizer, vou estudar Deus, vou estudar o mover do Senhor, do Espírito Santo em minha vida. Isso é uma revelação, é um derramar, é misericórdia do Senhor. Então por isso Ele revela muito dele para nós quando buscamos, quando o Senhor percebe que dentro do meu coração eu tenho esse desejo. E isso tudo, até mesmo esse desejo, nós vamos receber dele. Nós vamos aprender com ele como receber. Porque, vamos falar a verdade, quem é que gosta de ficar horas em oração, de joelho, buscando, se não for o Espírito Santo nos ajudando e nos mostrando quão maravilhoso é, né? Então não tem como estudá-lo pela infinitude do Espírito de Deus, né? Não cabe ao ser humano na íntegra. É uma linguagem que você não alcança, é além da gente, é além do meu entendimento. Os pensamentos do Senhor são mais altos, são maiores, são melhores. Então, por isso, já por isso, nós temos que agradecer muito ao nosso Deus. Muito ao nosso Deus que tem se revelado a homens que o buscam, que clamam por Ele, né? E que tem trazido a nós todos uma revelação poderosa do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Temos que ser muito gratos ao nosso Deus, por mesmo sabendo quem somos e como Ele é preciosíssimo, eterno, poderosíssimo, tem se revelado a nós humanos. Porque Ele nos ama, Ele nos ama. Então, aproveite esse momento de estudo, agradeça ao Senhor, porque é revelação do céu, é Ele demonstrando amor, é Ele demonstrando misericórdia e graça sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? O estudante precisa saber que o Paracleto, chamado ao lado para ajudar, o advogado, é uma das pessoas da divindade que está para nos guiar nesta caminhada dificílima, pois o Espírito Santo é Deus em nós. O Espírito Santo é Deus em nós. Entendamos isto para melhor assimilação dessa disciplina que visa a edificação dos santos. Então a primeira coisa que a gente tem que ter consciência que o Espírito Santo é Deus, como nós estudamos, o Senhor Jesus é Deus, a Trindade é um só Deus. O Espírito Santo merece toda a nossa adoração, toda a nossa entrega, toda a nossa vida diante dele, porque ele é Deus. Paracletologia é a doutrina do Espírito Santo. A pessoa e a obra do Espírito Santo é de suma importância. Todos nós temos necessidade de sua presença e do seu poder. Sem ele seria impossível viver a vida cristã e servir a Deus. Simplesmente impossível. Sem o Espírito Santo, impossível. Impossível. Não tem como servir ao Senhor. É Ele que vai gerar muito. Nós vamos aprender coisas que você já ouviu, mas certamente Deus vai falar novamente conosco como vencer certas situações na nossa vida. É impossível sem o Espírito Santo. Então é muito importante buscarmos cada dia mais da presença do Senhor. Paracletologia é uma palavra formada por duas palavras gregas, parakletos, que significa ajudador, consolador, advogado, e logia, que significa estudo, doutrina. A paracletologia estuda de uma forma sistemática tudo o que se refere ao Espírito Santo, que foi chamado por Jesus de Consolador. A paracletologia também é conhecido como pneumatologia, que é o sopro de Deus. Nós vamos falar já sobre isso. A paracletologia divide-se na Bíblia em dois períodos, o do Antigo Testamento e também no Novo Testamento. As manifestações do Espírito Santo eram esporádicas no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento
é muito tremendo principalmente Atos, livros de Atos, aliás, a Bíblia toda, mas Atos tem muito para ensinar para nós a respeito do Espírito Santo. Então, falando isso, vamos então à nossa aula de hoje. Paracleto, palavra grega, né? Significa consolador, ajudador. Então, o Paracleto é o Espírito Santo, que é consolador, que é ajudador e que vai nos ajudar em todos os segmentos da nossa vida. O Paracleto é a ação do Espírito Santo. Pneumatologia é o sopro do Espírito Santo. Quando ele soprou, né, e o Senhor criou muitas coisas através do Espírito Santo, do sopro do Espírito. Mas hoje nós ouvimos muito mais a palavra paracletologia, que foi dita pelo Senhor Jesus, Paracleto, né? Que foi dito por ele, ele disse: eu vou enviar o Paracleto, o Consolador para vossas vidas. Então, quando Jesus ficou com os apóstolos por 40 dias e disse: eu vou subir ao Pai, gerou no coração dos apóstolos uma grande tristeza. Imagina você caminhar 3 anos e meio com Jesus e de repente saber que ele vai embora, que você não vai ter mais a presença dele. E ele disse: mas eu vou enviar para vocês o Paracleto, eu vou enviar a vocês o Consolador, e ele vai estar com vocês, a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, uma promessa do Senhor para nós e que habita no nosso meio e que mais do que isso, que habitar em nós, né? Para todo aquele que o recebe, que aceita o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo quer habitar em nós. Então, as funções da Trindade são muito interessantes, nós vamos falar isso também no decorrer das aulas, mas você já ouviu falar sobre, por exemplo, lá quando Noé soltou a pomba, que ele soltou a pomba para ver se essa pomba ia pousar, e aí ele ia entender que a terra já estava pronta para ele sair com a família. A primeira vez a pomba foi, e a Bíblia diz que ela voltou, né? Então o Espírito Santo veio à terra, mas voltou. A segunda vez, a Bíblia vem dizer para nós em Gênesis que essa pomba foi e ela voltou com um galho de oliveira no bico, né? Que fala muito, oliveira fala muito, fala de unção. Então isso revela para nós quando o Espírito Santo veio à terra para ungir o Senhor Jesus. Na segunda vez, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, né? Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas, né? E a terceira vez a pomba foi e não voltou mais. Por quê? Porque ela está conosco, que é a presença do Espírito Santo. É a presença do Consolador, o Paracleto está na terra, está agindo por todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E muito mais que isso, ele não vai somente na vida do crente, não, o tempo todo trabalhando, o tempo todo se movendo para gerar arrependimento, não somente em nossos corações que já conhecemos a Cristo, mas no coração de todas as pessoas, e até o último momento. Ele luta, ele batalha, ele ministra para que as pessoas conheçam a Cristo Jesus, entreguem a sua vida, sejam transformados pelo poder do nome do Senhor Jesus, né? Então o Espírito Santo trabalha muito. Se você vê primeiro mover na Bíblia, em Gênesis no capítulo 1, a Bíblia diz: eis que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Sobre a face da terra, uma terra vazia, uma terra que não tinha nada, mas o Espírito já estava se movendo para um grande trabalho que foi a separação da terra e da água. Tudo que Deus criou, o Espírito, a primeira vez que a gente vê, o Espírito ele está
se movendo. Isso é uma das características do Espírito Santo, né? O Espírito Santo se movendo. O Espírito Santo não para, ele é trabalhador, ele se move o tempo todo trabalhando por mim e por você. Estamos num momento maravilhoso do Espírito Santo agindo por mim e agindo por você. Você vai ver em Apocalipse no capítulo 1, versículo 4. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Vamos ler aí. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A Bíblia então fala para nós em Apocalipse capítulo 1, versículo 4, também Isaías 11, acho que no versículo 2, vai falar dos 7 espíritos de Deus. E aí você pode pensar, mas como assim? Como assim se é a Trindade, se é um Deus? Como é que fala dos 7 espíritos de Deus, né? Olha lá. O espírito de conselho, de fortaleza, o espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Isaías 11, no versículo 2. Repousará sobre ele o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor, né? Os 7 espíritos de Deus. Como assim? Isso são as manifestações do Espírito Santo, tá? É Deus na sua totalidade, é Deus no seu grande agir, é Deus no seu grande mover. Então, quando você vê falar de 7 espíritos, é a perfeição de Deus, mas a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um Deus se movendo, é o sopro do Espírito, é a ação do Espírito agindo na minha e na tua vida. Toda essa sabedoria, conhecimento, nós vamos estudar sobre isso também, que vem do Espírito de Deus, é o sopro, é o agir, é a ação, né? É o Consolador se movendo em nossas vidas. Mas a Trindade é poderosa e é um Deus. Nós cremos em um Deus, o Senhor absoluto, que se move através da Trindade. Trindade, gente, é uma palavra que não existe na Bíblia. Muitas pessoas, primeira coisa que vão dizer, eu não acredito porque não existe na Bíblia. Eu não acredito porque não está na Bíblia. A Bíblia inteira fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é conversa de quem não quer entender os propósitos, os planos de Deus. A palavra Trindade, ela não existe, mas o tempo todo, e nós vamos ler muito a respeito, o Senhor Deus falando, né? Tanto que no batismo do Senhor Jesus, ali se manifestou a Trindade. O Pai disse, este é meu filho, que estava se batizando, este é o meu filho, a quem me comprazo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu como uma pomba. Então, só para quem não quer realmente receber, entender que a Trindade é a perfeição de Deus, é o agir do Deus Todo-Poderoso. Eles são um e cada um agindo numa função, que também vamos falar nesse estudo. É algo, gente, é algo sobrenatural, é perfeito. É um agir nas nossas vidas que é muito amor, é muito cuidado, é muito zelo do Senhor por minha vida e por tua vida. Você é morada do Espírito Santo. É necessário a gente entender isso. É necessário que antes da gente começar qualquer coisa, eu entenda a necessidade que eu tenho que o Espírito habite em mim, que o Espírito de Deus habite na minha vida. Eu preciso compreender isso, eu preciso chorar por isso, eu preciso gastar horas com Deus só pedindo a presença do Espírito Santo. Por que será que nós ainda não vivemos um grande avivamento? Será que é Ele que não quer? Ou será que na verdade a igreja não quer? O que pensar? Se nós temos uma promessa, né? Olha, veja bem, quando o Senhor Jesus subiu, Ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eram 40 dias, Jesus ficou com os apóstolos na terra.
E aí ele subiu aos céus e ele deixou essa ordem. 10 dias eles ficaram trancados, orando, clamando, chorando, buscando, jejuando, buscando a presença do Consolador. Não dá pra gente imaginar o vazio, o oco, a tristeza, a angústia que invadiu o coração desses homens e dessas mulheres que serviam ao Senhor. Mas eles receberam uma ordem: fiquem 10 dias. Porque depois de 10 dias veio o Pentecoste, né? 50 dias. Os 50 é o Pentecoste. Eles receberam depois de 10 dias. Agora, nós não imaginamos como foi intensa as orações deles por 10 dias. Como foi intenso o jejum. Como foi um coração rasgado diante de Deus, pedindo a presença do Consolador. Desesperados por essa presença, desesperados por esse consolo, desesperados por Deus. Nós nos desesperamos por tantas coisas, mas precisamos nos desesperar pela presença de Deus. Precisamos nos angustiar quando sentimos que nós estamos longe da presença de Deus. E 10, gente, biblicamente fala de mandamentos. Os 10 mandamentos. Quando a Bíblia fala de 10, fique atento, porque está falando de um mandamento. Então Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o Senhor esperou que eles clamassem por 10 dias, que eles chorassem por 10 dias, que eles lamentassem a falta de Jesus, da presença de Deus, que eles lamentassem o buraco que ficou neles. Que eles olhassem para a terra e não vissem mais beleza. Que eles olhassem para tudo que ficou e não vissem mais razão para viver. Porque é isso que a falta de Deus nos faz. A gente olha e não tem razão. A gente olha e não tem mais sentido. Nada nos alegra. Nada nos satisfaz. É um buraco do tamanho da gente que fica. Então muitas pessoas, às vezes, elas tiram as suas próprias vidas e não têm o entendimento que é aquele buraco, aquele vazio, porque só o que tem na terra e o que acontece na terra não preenche o que eu preciso, o que você precisa. Então a angústia que esses homens sentiram, o desespero deles que eles sentiram, eles cumpriram lá o mandamento. São 10 dias, são 10 dias de clamor, são 10 dias que vocês vão ficar trancados. E vocês vão pedir esse derramar. Vocês vão pedir: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não é daqui, não é aqui, não é o que eu ganho aqui na terra, não é o que eu conquisto aqui que vai preencher, que vai me revestir de poder. É do alto. É do alto. Às vezes a gente pensa que, sabe, tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente fica triste. Você pode ficar, mas a gente não pode ser. Nós temos que lutar contra isso, porque a tristeza, ela vai bater na minha porta, ela vai bater na sua porta. E quando isso acontece, como é que eu vou vencer? Corre para Deus, se tranca, corre para o altar, corre para a igreja, corre para o teu quarto, vai para um monte, vai para um lugar ficar sós com o Senhor, porque vai vir do alto, vem aquele derramar, vem aquela paz, vem o consolo, que é o Consolador que entrega, que é o Consolador, só Ele pode, que foi um presente para as nossas vidas. Mas como esses homens clamaram, como eles choraram, como eles buscaram, como eles se derramaram. Como? Porque o que acontece, gente? Nós precisamos saber que o Espírito Santo é uma promessa. Eles receberam essa promessa em 10 dias. Tem gente que ainda não tem. Tem pessoas que estão satisfeitas com gotas, com pingos. Tem pessoas que ainda não receberam a presença de Jesus. Tem pessoas que ainda não entendem a presença do Consolador. Tem pessoas que não entendem que Ele não quer só uma visita, que Ele quer habitar. Mas o Senhor olha para a igreja e para muitos Ele não vê esse anseio, esse entendimento de quanto a terra
precisa do Consolador. É um mandamento buscar. É um mandamento, é uma ordem, não se discute ordem. Não se discute ordem do Espírito de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Mas quando vem uma tristezinha, a gente, claro, mãe ora por filho, ora por família, pai ora pela família, ora por vida financeira. Lógico, a gente tem que orar. Mas a prioridade de uma igreja saudável é desejar mais da presença do Espírito Santo. Nós só seremos uma igreja curada se o Senhor olhar para mim e ver o quanto eu entendo que preciso dele. Porque precisar eu preciso. O problema é saber o quanto eu tenho de entendimento disso. O quanto eu busco entender. O quanto eu aceito que ele está aqui para me convencer. Porque não adianta eu ficar me convencendo que não. O problema é minha casa, que eu ainda não tenho. O problema é o emprego, que eu sou muito injustiçada. Eu estou assim, né, nessa agonia, nesse desespero, porque eu sou muito injustiçada, eu sou muito perseguida. Enquanto o meu entendimento, enquanto eu não entender o quanto eu preciso do Espírito Santo, ainda terei muitos problemas. O quanto eu preciso, sim, Senhor, me convença. Eu quero, eu preciso. Porque ele veio para te convencer, me convencer do pecado e da justiça. Ele pode. Só preciso entender que é uma necessidade urgente, urgentíssima da terra. Mas, infelizmente, nem todas as igrejas estão entendendo isso. Gente, eu não estou falando de placa, estou falando de mim e de você. Nós precisamos entender e precisamos anunciar o quanto é necessário essa busca. 10 dias. E não venham me dizer que ficou 10 minutos lá, orou e ficou depois lá 9 dias e tanto esperando. Não, eles ficaram realmente clamando. Eles ficaram chorando. Não posso viver sem tua presença, Jesus. Eu não posso viver sem tua presença, Senhor. Eu não posso viver sem teu consolo. Uma vez que eu conheço Jesus, eu não vivo mais. Eu não posso, Senhor. Eu não posso. Falta o ar, falta tudo. Eles começaram a clamar mesmo, a buscar mesmo. E vai vir à medida que eu quiser e pedir, gente. Sabe? Ele se manifesta na vida de todas as pessoas. Mas ele sabe exatamente quem quer mais, quem está satisfeito com o que tem e quem quer viver a vida que está vivendo. E quem tem fome, e quem tem sede, e quem chora por ele. Se a gente chorasse pelo Espírito Santo, o tanto que a gente chora por vida financeira, o tanto que a gente chora por vida sentimental, o tanto que a gente chora por filho, o tanto que se chora por marido, por esposa, se a gente chorasse por ele, tanto que a gente já chorou nessa vida por tantas outras coisas, a gente tinha chorado muito menos, estaria muito mais feliz, muito mais equilibrados, muito mais. Porque quando nós temos a presença do Senhor, não é que a gente não vai passar por luta, não é que a gente não vai viver provações grandes, não pequenas, grandes, mas quando a gente sabe que Ele está conosco, é um consolo fora do normal, inexplicável, inexplicável, inexplicável. Há muitos anos atrás, uma amiga, tinha 2 filhos, uma moça, uma menina e um rapaz. E ele foi para uma viagem, o ônibus bateu, e ele foi o único a morrer dentro desse ônibus, filho dela. E quando eu soube, gente, fiquei triste, triste. E ela mandou uma mensagem para eu ir lá. A família mandou uma mensagem para eu ir. E eu disse, Deus, eu vou falar o que, Senhor? O que eu vou falar? Pai, tem misericórdia. O menino estava desviado também. Pai, tem misericórdia. Fui no caminho orando. Fui no caminho clamando. Fui no caminho chorando. Fui a pé para a casa dela para ter tempo de... Era também 10, 15 minutos a pé para ter tempo de falar com Deus. E orando e clamando. Quando eu cheguei lá, ela viu meu estado.
ela preparou um chá para mim. Não, toma um chá, você não tá bem. E eu falei, meu Deus, ela enlouqueceu, a mulher enlouqueceu. Ela estava numa paz. Gente, ela estava numa paz. E eu não me... você tá bem? Você tá bem? O que eu posso fazer por você? Nada, pega aí a harpa, vamos louvar. O que eu tô fazendo agora é louvar, não dá pra ver o corpo, não dá pra fazer nada, pega aí e vamos louvar. E eu comecei a louvar com ela, a orar, a aclamar, e ela disse, olha, eu estou com o Consolador, eu estou com o Espírito Santo, eu não sei te explicar, mas ele me consolou de uma maneira sobrenatural. Gente, ia chegando pessoas na casa e ela ia consolando. O marido chegou quebrado em pedaços e ela pôs no colo e começou a orar, e 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 a orar. E daqui a pouco esse homem também se levanta e começa a louvar a Deus. Olha, eu falei para ela no dia, nunca mais na minha vida eu vou esquecer do que eu estou vivendo aqui. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, gente. Nunca mais. O que Deus fez naquele lugar. Aí eles recebem uma ligação de uma pessoa que estava dentro do ônibus, que foi também, ele sofreu ferimentos, foi para o hospital junto com o filho, e ele ligou. Eu arrepio até hoje. Isso para mim é um marco que eu quero passar para quantas pessoas puder. Essa pessoa ligou e falou, eu queria falar com a mãe do Rodrigo. E ela atendeu, pois não, sou a mãe do Rodrigo. Olha, eu fui com o Rodrigo para o hospital, ele ainda estava com vida dentro da ambulância. E ele pediu uma coisa para mim, para te falar que ele voltou para Jesus, que ele se arrependeu e que ele pediu perdão para Jesus, e que para você ficar em paz, gente, eu fico arrepiado. Para você ficar em paz, que ele ia embora com o Senhor, e eu até falava para ele, não, Rodrigo, você vai conseguir, não, eu já estou aqui com o anjo, eu estou bem. Fala para minha mãe ficar em paz, que eu estou indo com o Senhor. E naquela hora se jogou todo mundo no chão, e eu entendi o agir, o que o Consolador estava fazendo naquele lugar, que era sobrenatural. Ele teve tempo de dizer para a mãe dele que ele estava com Jesus, que Jesus tinha falado com ele e que aquele dia era o dia dele, que o Senhor estava recolhendo ele para ele. Mãe, fica em paz, que eu já estou vendo o anjo, fica em paz, que eu estou bem, eu estou feliz, eu estou com Jesus. E morreu na ambulância antes de chegar no hospital. Gente, pelo amor de Deus, que Deus é esse? Que poderoso Deus é esse? Eu preciso dele muito. E o muito que a gente precisa, a gente não busca. É o mandamento, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mandamento é mandamento. Mandamento é mandamento. Eis que vos mandarei enviarei o Consolador. Há uma promessa. E se eu tenho uma promessa, e se eu cumprir o mandamento, essa promessa eu vou viver. Se eu tenho uma promessa do próprio Jesus, eu vos enviarei o Consolador, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. E eles ficaram, e eles clamaram, e eles oraram, e eles choraram, e eles buscaram. E aí se cumpriu os 10 dias, se cumpriu o mandamento, vocês cumpriram o mandamento. Então eu vou derramar do meu Espírito. Eu vou derramar do meu Espírito sobre a vida de vocês. Veja bem, gente. Quando na primeira multiplicação dos pães, 5.000 pessoas. Na segunda, 7.000 pessoas. Quando Jesus subiu, sabe, ou no caso aqui, então 5.000 com 7.000, 12.000 pessoas. Quando Jesus subiu ao Pai, ficaram 120 pessoas. Quem é que aguenta isso? Qual autoridade na terra que não tenha o Espírito Santo aguenta uma coisa dessa? Uma igreja, uma multidão que seguia Jesus, uma multidão que queria milagres, uma multidão que viu milagres, uma multidão que o cego enxergou, o outro andou, o outro ouviu, o outro ressuscitou, o outro, a família toda foi salva. Quando Jesus subiu, Atos vem falar para nós que 120 pessoas ficaram. Olha o que aconteceu.
e esses 120 ficaram 10 dias. Senhor, envia-nos o Consolador. Senhor, nós precisamos do Consolador. Nós precisamos dessa presença. Nós não vamos conseguir, Pai. Nós sabemos, Senhor, que assim como os outros, nós vamos perecer. Nós não vamos vencer o pecado. Nós não vamos conseguir caminhar. Não vai ter graça a vida. Não tem alegria essa vida. E eles clamaram, e eles colocaram para fora o que eles sentiam, o que eles queriam. E esses 120 pessoas, numa pregação do apóstolo Pedro, depois do derramar do Espírito, 3.000 pessoas verdadeiramente se renderam ao Espírito Santo. Então, não são números. Não são números que vai fazer a diferença na nossa vida. O que faz a diferença é o quanto eu tenho buscado do Espírito Santo. É o quanto eu tenho de entendimento que sem Ele nada sou. Nada posso fazer. Isso é real, isso é sério e isso é um grande problema da igreja, não só brasileira, mas da igreja, das nações. Ame, anseie, pense o quanto nós precisamos dele. E se nós temos buscado com mais seriedade, com mais entendimento, entendendo que não posso deixar em segundo plano. Quando eu tiro Deus do lugar dele, ele disse que é em primeiro lugar. Quando eu tiro Deus do lugar dele e coloco em outro, tô fora do mandamento, já descumpri os mandamentos, eu já estou fora do propósito, já não estou entendendo, já estou perdendo muito da presença. Então ele primeiro, tudo mais nos serão acrescentados. Então Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Fique firme. Eu creio que nós vamos receber muito do Espírito Santo, vamos aprender muito mais com o Senhor e seremos renovados por essa presença linda, poderosa e maravilhosa que é a presença do Senhor nosso Deus. Amo vocês, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau, gente.